Mais lento, porque nós vamos ter que aí fazer aí a exegese aí das formas de governo. Nós vamos ter que esticar o curso um dia, que é a boa notícia. Nós vamos fazer uma sessão extra na segunda-feira. Tá? Então, o Fábio, que eu imagino que seja uma coisa porque você não... Vai lá em Paranavaí, depois eu te dou um resumo lá. Tá? Eu mando resumo para você. Então, na próxima segunda-feira, a gente vai fazer ainda aqui uma sessão extra, tá? Para terminar, porque nós não vamos conseguir chegar até sexta-feira no final do dia, precisamos chegar. Então, e o dia de hoje vai ser um pouco mais lento. Eu só queria dar a vocês dois recados ainda. O segundo recado é que na semana, passando a semana que vem a outra, já temos o primeiro encontro das expedições com o livro O Senhor dos Anéis. E quem for a primeira sessão não terá então, não perderá a minha imitação do Sméagol, que é genial. Eu vou imitar o Sméagol. Então, qual é o dia, padre, exatamente? 16. Então, dia 16 começa o programa normal de Expedições para o Mundo da Cultura. O primeiro encontro é aqui. Depois, na semana seguinte, tem em São Paulo, primeiro, e depois, na outra semana, já tem aí em Paranavaí, Londrina e Maringá, possivelmente. Então, só para você botar na agenda, é muito possível que nós já tenhamos o folheto logo no primeiro encontro, que é uma coisa maravilhosa, inaudita até então. Será aqui? Não. Os encontros serão lá no CETEP, estão confirmados lá no CETEP, muito provavelmente na mesma sala que nós temos feito, quando vocês que têm ido lá, né, naquela sala ali, no segundo andar ali. Bom, então, o programa Expedições para o Mundo da Cultura começa, então, a todo vapor, patrocinado pelo SESI, com o primeiro encontro lá já no CETEP e possivelmente já com o folheto do ano inteiro, aquele folheto bacaninha, bonitinho, para a gente não ter mais dúvidas sobre as datas. Estou preocupado com o Alexandre. Com quem? O Alexandre. Por quê? Ele estava lá fora e eu veio procurando alguma coisa na bolsa, procurando, esperando, né? Mas ele não subiu até fora. Ah, certo, ele encontrou o telefone da namorada. Finalmente. Acho que vamos. Daqui a pouco ele está aí, né? Muito bem. Então, como apoio ao nosso dia de hoje, há um esquema aí dentro do livro, no final dos anexos. Nós fizemos uma transcrição aqui para vocês, que é uma transcrição até para ficar mais fácil de ler e com algumas modificações, por favor, tá? Algumas modificações para que fique mais claro. Então, os autores dessa compilação aqui fizeram um resumo do capítulo que a gente vai ler hoje, com os diversos tipos de governo. Então, para a gente poder trabalhar melhor, então tem essa compilação aí que vai ajudar muito, tá? Nesse processo de analisar. Mas, Jorge, sim. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então? Que tal? Nós estamos na página 105, 105. Todo mundo se encontrou? Esse é o capítulo mais assim, digamos, com maior... Antes de entrar no assunto, tem mais um negócio interessante. Olha aqui, ó. Isso aqui eu já sabia, eu vim fazer para vocês terem uma ideia das coisas que fazem diferença no desenvolvimento econômico e na história de um país, né? Então, tem nos Estados Unidos o chamado de Mercantile Library. Então, o centro, a biblioteca mercantil, digamos assim, melhor a tradução disso. Então, o que é isso? Eu descobri isso aqui ano passado. Alexandre, tudo bem? Tá. Então, bem-vindo.
Tá? Então, o ano passado eu descobri isso porque para preparar o Robert Musil, aliás, o ano retrasado, né? Não foi ano passado, eu acabei descobrindo que tinha nos Estados Unidos um grupo de leitura do livro O Homem Sem Qualidades. Eu andei até me correspondendo. O grupo de leitura desse Homem Sem Qualidades dos Estados Unidos é dirigido pelo tradutor americano do livro, né? Do livro O Homem Sem Qualidades. E eu andei me correspondendo com ele, até mandei um resumo para ele lá, porque sempre tem um aluno hispânico, né, capaz de ler em português. E trocamos alguns e-mails, eu com ele, e aí então eu entendi o que era esse Mercantile Library. Então é o seguinte, em 1820, um grupo de comerciantes americanos, comerciantes, no sentido específico da palavra, montaram uma biblioteca para tornar possível o acesso à cultura das pessoas em geral, já que ainda não havia, isso em Nova York, não havia ainda uma rede de bibliotecas públicas. E eles, então, nessa biblioteca, eles mantêm lá, tem a biblioteca propriamente dita, eles mantêm grupos de leitura, de estudo de determinados autores, eles mantêm catálogos e fazem, então, compilações de livros, enfim, uma coisa inacreditavelmente original isso aqui, isso existe só desde 1820. Então, quando eu digo para vocês que o negócio é formar a elite, era bom vocês prestar atenção nessas coisas como isso aqui, tá? Que são tipicamente um exemplo que seja formar uma elite. Diga-se a de passagem que os comerciantes portugueses do Rio de Janeiro, quando houve a independência, com um objetivo meio diferente, que era manter viva a cultura portuguesa no Brasil, fizeram um dos lugares mais bonitos que tem no Brasil, né, que é o Real Gabinete Português de Leitura. Não sei se vocês conhecem isso, mas tem poucos lugares no Rio de Janeiro mais bonitos do que isso. Está ali no centro da cidade, perto da Praça São Francisco, ali na região dos Secos, ali no Rio de Janeiro, que é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida, uma sala, um gabinete, uma sala, onde há 4 ou 5 andares de prateleiras, como se fosse uma prateleira só, de livros de Portugal, que os comerciantes do Rio de Janeiro faziam questão de importar para que o Brasil independente não perdesse as ligações com Portugal. O que é uma coisa maravilhosa, né? Mas isso aqui é exemplo típico de como é que se forma uma elite. A elite são formadas assim, quando você tem a capacidade de pegar um grupo de pessoas, voluntários, né? E fazer um levantamento de nível. Isso aqui é o que há, é o ó do Borogodó. Esse tipo de coisa é o tipo da coisa que ou nós fazemos aqui, ou não temos nenhuma esperança, zero. Não adianta você trabalhar com uma elite econômica, rica e burra. Não adianta nada. Que é o que nós estamos fazendo no máximo. Né? Muito bem, então, continuamos. Só uma... Ontem você comentou que falaria sobre visão da Terra, segundo Aristóteles. O que o Aristóteles propõe assim, né? Vamos pegar a Terra, vamos dividir em 2 pedaços, metade é público e metade é privado. Há escravos nos dois casos, os escravos pertencem ao poder público, são escravos estatais, no caso, e são escravos particulares no outro. E com isso, com a razão pela qual ele propõe isso, é porque ele propõe que a parte dos cidadãos, porque percebo que ele não está falando de escravos, porque os escravos não são problema público, os escravos são problema particular. Não é o modo que o seu trator é um problema seu, se você põe óleo diesel nele ou não, o escravo é um problema do dono do escravo. Então, a relação a mediação entre patrão e escravo não é pública, é privada. Ela pode vir a ser pública se o escravo dizer para o arconte que o patrão dele é um assassino, mata, sei lá o quê. Aí pode ser que haja até uma intervenção, mas em princípio não. Porque o Estado não se envolve nas relações entre patrões e escravos. Então, o que eu queria que ficasse claro é que, como ele propõe que haja um serviço eventualmente de contenção da pobreza, da miséria, para os cidadãos
que estejam de alguma maneira empobrecidos, tem que haver então uma fonte, que é a terra pública. A agricultura pública serve para isso e não para outra coisa qualquer. Está dando comida direto, não está montando nenhum departamento nacional de cuidar disso. É como se fosse uma horta comunitária, mais ou menos. Então, é preciso que vocês sempre lembrem que quando o Aristóteles propõe determinadas soluções, e antes de julgá-las obrigatoriamente inadequadas para o mundo contemporâneo, é preciso sempre lembrar que essas soluções são feitas para pequenas cidades-estados. Cidades-estados, né? Que é uma cidade-estado? É uma cidade que se confunde com um país. Aí dá no mundo cidades-estados, tá? Liechtenstein é um exemplo, né? Mônaco é um exemplo, San Marino é outro exemplo, Singapura é um exemplo, Luxemburgo é um pouquinho maior já, né? Mas quase dá para dizer a mesma coisa de Luxemburgo. Então você tem aí o Vaticano é uma cidade-estado. Não há muitas cidades-estados ainda no mundo. Essas que tem hoje são sobras do modelo anterior, mas houve já, quando o Thomas Mann nasceu, Lübeck, que é a cidade onde ele morava, era uma cidade-estado, Liga Hanseática. Havia uma série de Bremen, Lübeck, Hamburg, né? Eram todas cidades-estado, cidades que tinham assim, uma autonomia política. E essa associação entre elas chamava-se Liga Hanseática. Então, o que você tem aí é sempre uma comunidade muito pequena, com uma enorme unificação de imaginário coletivo, com uma síntese imaginativa completa. Há uma homogeneidade cultural total. Todo mundo tem a mesma visão de mundo. E não há dissidência nenhuma, porque todo mundo é débito dos mesmos deuses. É como se todo mundo torcesse o mesmo time. Mais ou menos assim. Não há nem dissidência com relação aos deuses. Então é só entender isso para que vocês não imaginem que ele esteja opondo aqui, extrapolar isso, não, porque ele foi muito claro, vimos aqui, em dizer que não se deve, que as cidades têm que ser pequenas. E que há um limite máximo para cada cidade, a partir do qual, e esse limite não é mais possível gerenciar, não sei que seja Deus. E que esse limite é o limite do anonimato, até onde você conhece o valor dos outros. Quando começa a ficar difícil saber qual é o valor do outro, é porque a cidade já excedeu em tamanho. Então, esse é o modelo, digamos, populacional, modelo de cidade que Aristóteles, sobre o qual ele está pensando. Veja, o mundo nessa época tem cidades pequenas. É claro que ele sabe que elas podem crescer, tanto aqueles que para não fazer isso. Ele só diz que não, para não fazer, porque há uma perspectiva disso acontecer. E, de certo modo, parte dos problemas que ele atribui ao seu tempo vem do crescimento. E agora, então, finalmente, na sequência, vamos então no capítulo 4, né? Não é isso? Já é? Não, 3, né? Capítulo 3. E esse capítulo 3 aqui é o capítulo em que nós vamos aí, não é isso? Livro 3, perdão, né? Livro 3, em que nós vamos aí então entender o que é que ele propõe como formatação política, ou seja, agora ele está entrando na teoria do Estado realmente, né? Realmente. Esse capítulo é um pouquinho truncado, mas a gente vai destrinçando, como se fosse, né? Como a gente vai pegando os pedacinhos até chegarmos a uma compreensão muito boa disso. Então, quem gostaria de ser o leitor da primeira parte? Voluntário, Anatólia? Muito bem, vamos lá. Só queria dar um aviso antes. Quem estiver interessado no livro Conhecimento de uma Civilização, né? Nascimento de uma Civilização, que é de ontem, do Robert Miller, tem na Livraria Cultura pela internet, você pode comprar lá na Livraria Cultura no link. Não precisa ir no sebo, né? Está R$ 22,50. Eu já reservei o meu, já comprei, já paguei, agora estou esperando chegar. Aquele livro lá eu insisto que para quem está querendo entender o que está acontecendo no mundo é absolutamente imprescindível, porque é a confissão dos planos do inimigo. É como se o inimigo contasse para você o que ele vai fazer. Então,
o nascimento de uma civilização global. O nascimento de uma civilização global. Robert Miller, que foi durante 40 anos o principal influenciador de 4 secretários-gerais da ONU. Então foi ele quem fez a cabeça do Dag Hammarskjöld, depois do seu sucessor Udan, depois do seu sucessor Kurt Waldheim e depois do seu sucessor Javier Pérez de Cuellar. Não, e continuou fazendo a cabeça do Kofi Annan, não mais como assessor especial, já aposentado na ONU, mas como presidente do Instituto da Paz, que é um negócio que tem na Costa Rica, de onde ele continua, então, a irradiar sua influência aí na ONU diretamente. Então, o sujeito tem 80 anos e está aí há 55, mais ou menos, aí, fabricando a mente da ONU. Quem está fabricando a ONU, esse Robert Miller. E ele conta os planos que a ONU quer implementar, foi tudo ele que desenhou, e se você quer entender quais são, é simples, leia o livro, que ele vai te contar, tintim por tintim, quais são os planos que ele deseja fazer. E esses planos, a pior parte da história é que todos esses planos estão sendo executados fielmente, completamente e inexoravelmente. Estão muitíssimo adiantados. Robert Miller é o nome da pessoa, ex-aluno de Alice Bailey. Quer dizer, ele é da linha teosófica Blavatskyniana, aluno da Alice Bailey, portanto, da linha teosófica da Madame Blavatsky. É um sujeito, então, que quer, no fundo, quer dominar o mundo, quer estabelecer as regras para que o mundo funcione à sua imagem e semelhança. Ele representa o colegiado de intelectuais gnósticos que acham que podem fazer o mundo melhor que Deus. Que Deus é incompetente desse jeito, então eles vão lá botar no lugar de Deus para fazer um mundo melhor que Deus, já que é o irmão Karamazov. Quem lembra lembra lá dos irmãos Karamazov, quer dizer, quem é que é o Robert Miller? É o Ivan Karamazov. Sem te dar nem força. A única diferença é que no livro o Ivan Karamazov recebe uma visita do diabo, bate um longuíssimo papo com o diabo elogia muitíssimo os seus planos. E ele, então, quando se dá conta de que ele incentivou, que ele foi o assassino do pai indiretamente, criando, então, um incentivo para que os Myrdiakov matassem o pai, então ele enlouquece e desaparece da história. O Dostoiévski iria escrever mais 2 livros, além dos irmãos Karamazov, um que era a história do Dmitri, que iria para a Sibéria, e outra história do Alyosha, que era o Alexandre, o irmão menor dos 3. Mas não deu tempo, morreu antes. Mas ele não pretendia escrever nenhuma história do Ivan Karamazov, que na visão do Dostoiévski estava condenado à morte como enviado. Mas o Ivan Karamazov não só não morreu, como está aí reinando absoluto aí no trono da ONU. O Robert Miller é o Ivan Karamazov sem tirar nem pôr. Então, o Dostoiévski avisou há 120 anos que isso iria acontecer e aconteceu inexoravelmente. Então, qual é a única possibilidade de você compreender isso? A única possibilidade, o único antídoto contra a babaquice, contra a trouxice, é você ter cultura. Porque se você não tem uma boa cultura, você cai em todas, você nem presta atenção. Você vai mais ou menos pelo andar do tropel, e vai embora junto, assim, com o gado, repetindo as coisas, como se faz nesse assunto ambientalista, por exemplo, que é a maior tapeação que alguém já inventou. O aquecimento global é a maior fraude, tapeação, maior sacanagem que se inventou nos últimos tempos, e que as pessoas não têm nem o cuidado de pensar, refletir um pouquinho sobre o que está acontecendo. Essas coisas, portanto, não são ingênuas, elas são industrializadoras da nossa ingenuidade benigna. As pessoas boas, que têm uma bondade natural, são todas vítimas, em primeiro lugar, dessas coisas todas aí, urdidas com muita sofisticação, de engenharia de manipulação de grupos por essa turma.
Olha, pessoal, são 50 anos de teorias sobre sistemas, teoria dos sistemas. Tudo isso tem uma ligação com isso. Tá? Esse negócio de dinâmica de grupo, tudo isso tem uma espécie de engenharia do consentimento por trás disso. São técnicas pelas quais você produz uma engenharia do consentimento humano. Tudo isso está associado lá a um chamado Lessing, que é um judeu alemão, que percebeu, lá em 1930, alguma coisa, que quando você tem um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas tem alguma dissidência, há meios de a pressão do grupo em volta contornar qualquer uma. Então, dessa técnica que nascem todas as técnicas modernas de desenvolvimento de grupo, de controle de grupo. Depois, em algumas universidades americanas, as técnicas todas de lavagem cerebral, de mensagem subliminar. O século XX foi um século absolutamente lotado de processos manipulativos. De PNL, né? Todos os processos aí manipulativos. Então é preciso ter um pouquinho de malícia, tá? Até para perceber que a gente pode estar sendo vítima de um processo, porque é muito diferente alguém dizer para você assim, olha, eu penso isso. Uma coisa com que você concorda ou discorda. Agora, o modo como você convence as pessoas disso, daquilo, é que é cada vez mais maligno, mais subliminar, mais imoral, mais desonesto. É esse mundo de inconsciência em que nós vivemos, que só se retoma a consciência quando você consegue retomar alguma visibilidade de alguma coisa. Então, antes de você chegar, o Antônio hoje foi o campeão aqui, estava contando lá da história lá de uma foto que ele mandou pela internet, que tem lá um sujeito na missa com uma camisa com uma fotografia do diabo. Então, o problema ali não é que é alguém fazendo uma agressão à igreja. Não é alguém que foi para a igreja de propósito. É um sujeito que não tem mais ideia de que possa haver contradição entre essas duas coisas. Ele não se deu conta que talvez não fosse uma boa ideia fazer. Ele perdeu a consciência da contradição. Como é que você faz as pessoas aceitarem qualquer coisa? Você manipula a sua noção de realidade. Quando você vê um filme como aquele Quem Somos Nós, então você percebe que o que aquele filme faz é minar a coisa mais forte que há dentro de alguém, que é a noção de que há coisas que são imaginação e há coisas que são realidade. Porque quando você é criança, você não sabe bem isso. A criança é onipotente. A criança onipotente tem uma idade assim que eles se jogam no chão, no shopping center, ficam esperneando no chão, assim, que é uma vergonha. A criança é onipotente. E depois o sujeito vai ficando onipotente quando ele vai percebendo que existe uma coisa chamada esfera do desejo e há uma coisa chamada esfera da realidade, e essas duas coisas estão frequentemente em conflito. Então, você fica adulto quando se descobre que existe uma coisa chamada realidade, que é justamente aquilo que resiste aos seus desejos. Então, para você poder... E essa noção de que há o imaginário, o imaginativo e o real, é que leva em seguida a uma noção de que a coisa certa é uma coisa errada. A noção de certo e errado, ela obrigatoriamente está associada à noção de imaginário e real. Então, se você está querendo destruir a noção de certo e errado para colocar outra no lugar, a primeira coisa que você tem que fazer é destruir a noção de imaginário e de real. Porque quando você destrói essa noção, você então consegue implantar na cabeça do sujeito, não consegue lavagem cerebral, uma nova ética. Então você pega o livro lá do Robert Miller, ele não para, tudo bem, ele não para de falar, é preciso criar uma nova ética mundial, uma ética não associada às religiões, não associada aos valores antigos, aos valores nacionais. Que ética é essa? É uma ética que ele que acha que é bom. Na ONU, então, ele vai criar elementos para fazer com que a gente saia por aí com aquele jeitão de Robert Miller, né?
Todas as pessoas serão maravilhosas. Ele é um fabricante de pessoas maravilhosas. Então, esse é o plano que está acontecendo aí atrás. Então, para vocês não acharem que eu estou exagerando, então é que eu sugiro que vocês leiam o livro dele para entender o que é que o sujeito que fez a agenda da ONU durante 60 anos, né? Os últimos 60 anos da ONU, foi ele que fez a agenda, 55 pelo menos, acha do mundo. Se a ONU não é a imagem desse cara, será de quem? Mas eu ia, levando essa consideração dele, falando para o lado empresarial, você imagina, se você tiver resistência a qualquer programa, PNL, qualquer coisa assim, você não é resistência, se você ia falar, estava aqui, né? Porque eu vejo na empresa que trabalho tem adeptos, tem muitos adeptos. Tem muitos aqui. Eu aqui trabalhar, vim aqui para trabalhar. Eu estou aqui trabalhando, tá bom. Né? E nossa, isso aí você me dá um tiro na face. Né? Então você tem que, às vezes o gerente tem que largar a equipe para fazer esses treinamentos malucos aí, essa coisa de você andar na corda, se equilibrar na corda, sei lá o que, agora vai ser um negócio de se jogar, não sei aonde. E eu cansei de ver isso, cara. É que isso é o dilema, é o problema dos recursos humanos, né? Porque todo setor da empresa tem, cada setor da empresa tem um pastor que tem ovelhas. Então, o diretor industrial tem as ovelhas, os peões, né? O diretor de vendas tem lá os vendedores, não é isso? Mas o pessoal de recursos humanos não tem ovelhas, é um pastor sem ovelhas. Então, o que ele faz? Ele fica tentando seduzir as ovelhas alheias, transformando o Departamento de Recursos Humanos numa mistura de Muro das Lamentações com o Tribunal das Pequenas Causas. Entendeu? Então, ele vira assim uma espécie de consultoria psicológica. Então, o sujeito brigou com a mulher, vai lá conversar com a gerente de recursos humanos. Primeira coisa que ele faz de manhã. Tá? Então, o Departamento de Recursos Humanos vive de novidades, de fazer industrialização de novidades. Então, você aparece com essas coisas e eles compram correndo, porque parece que isso é uma coisa novidadeira. Essa é a razão pela qual esses assuntos aí estão aí impregnando as empresas todas. Porque tem uma novidade cada 3 meses. Se não tiver alguma novidade, não serve. Então, é impossível você dizer para um Departamento de Recursos Humanos que um livro escrito há 2.500 anos é mais importante do que todos os livros escritos no ano passado, digamos assim, no mundo. Isso não, porque há departamentos de recursos humanos que ficam olhando a data do livro, do texto, para ver se devem levá-lo em conta. Se não for assim, do ano passado já não quero mais. É uma coisa tão lamentável e tão infantil, você não imagina o tamanho assim. Olha, você estive lá naquela empresa, vou citar o nome da VEG, né? Que eu vi que aqueles 3, os donos, 3 alemães lá, que é o nome VEG, que é o militar. Não é, né? Egon João da Silva. A outro é o Wegener e o outro é o Gerard, né? Gerard, Wolfgang e Egon. Bom, eu fiquei fascinada com eles, porque eles não foram adeptos à reengenharia, à reestruturação, eles não aceitam nada disso. Crescimento da VEG por ano. O ano passado era 20%. Pois é. É que... Trabalho. Bom, mas a gente passaria a noite aqui falando disso, né? Porque é um assunto enorme, né? Bom, então, nós estamos aqui, então fazemos aqui, pegamos o turno do tempo, né? Como aqueles 2 lá do filme, que por uma coisa incrível, sempre caem num lugar onde falam inglês. E nunca cai assim num dia que não está acontecendo nada. Né? Então, essas contradições dos filmes, por exemplo, a que mais me amola é que aquele pessoal lá do Zorro, Los Angeles, né, aquela cidade,
Os únicos dois lances que usam bigode é o Diego e o Zorro. Ninguém consegue perceber isso. Eu acho aquilo fim no mundo. Eu fico vendo aquele bigode, eu vou ficando irritado o tempo todo. Não é possível. Essa é a única possibilidade que explica isso mesmo, né? A gente faz de conta que é assim mesmo. Bom, então, voltando aqui para o nosso Aristóteles, na página 105, o nosso voluntário é o Anatório, não é? Anatório. Então, se você topar, vamos lá, começamos. Vamos nessa. Das diversas formas de governo. A Constituição Integral diz, primeiro, de quem é e de que espécie de pessoas o Estado deve ser composto. De quem e de que espécie, de quem e de que tipo, né? Quantas e que tipo. Segundo, como deve ser governado para ser feliz e florescente. Esse segundo ponto de vista leva-nos, naturalmente, ao exame dessas questões. Há apenas uma forma de governo ou várias? Se houver várias, quantas e quais são? Quais são as diferenças entre elas? Começaremos pelas formas justas. Elas nos permitirão imediatamente conhecer os excessos que as tornam injustas. Então ele não está dizendo que não existam formas injustas, está dizendo que existem muitas formas, algumas justas e outras injustas. Por que Aristóteles insiste na palavra justiça nisso? É porque você tem sempre que lembrar que Aristóteles tem uma visão axiomática assim. O homem sempre faz aquilo que parece melhor a ele. Então, ele parte do pressuposto de que se está fazendo melhor. Essa é uma coisa importante na vida, ter essa visão, sabe? Por exemplo, a gente quando reclama da nossa própria vida, então, quem não já teve restrições contra os próprios pais, por exemplo? Quem não guardou uma pequena mágoa do seu pai e sua mãe não terem deixado você ficar 3 dias numa rave quando você tinha 8 anos? Proibido, você ficou até hoje revoltado com isso. Então, você só aprende a entender os seus pais quando você tem filhos, obviamente, mas mais do que isso, né? Quando você parte do pressuposto que tudo que eles fizeram para você foi sempre o melhor. Pode não ter acertado sempre, mas sempre que tentaram fazer o melhor. Esse é um pressuposto axiomático em Aristóteles. Então, ele acha assim que sempre é o melhor modelo a seguir. Então, se a Polis quer ser melhor, ela deve usar os melhores modelos. Não sei se ele vai dizer aqui, mas ele diz nos textos mais longos, eu não lembro mais onde foi que eu li, se foi nesse ou no outro, não lembro. Ele vai dizer assim, olha, nem sempre o melhor é possível. Então, às vezes, é preciso você adaptar circunstancialmente as coisas. Mas, entre as possibilidades, a menos má, né? A menos ruim, é sempre a solução. Então, é preciso ter uma visão axiomática assim, senão a gente passa a vida numa atitude de suspeição contra tudo. Entendeu? É uma vida terrível essa, em que você está o tempo todo achando que há conspirações em curso o tempo todo, que ninguém tenta fazer o melhor. Quando, na verdade, isso é uma coisa que eu entendi como consultor de empresas. Aquilo que você chama de problema, hoje, que estão à sua frente ali naquela organização, são as soluções para os problemas que tinham antes. Entendeu? Aquilo que é problema hoje é, na verdade, o efeito colateral de uma solução que foi dada para um problema que havia antes de você. Então, nunca chegar numa organização, estou dando consultoria para consultores agora, né? Então, nunca chegar numa organização e julgar que aquele erro veio do ar, nasceu espontaneamente, porque, no fundo, aquele problema, se é que existe, ele é o resultado de uma solução. E quando você resolve o problema número 1 da empresa, sempre o número 2 toma o lugar do primeiro. Portanto, é inútil tentar resolver todos. Você vai passar a vida fazendo isso, mas sempre haverá um problema grandão. Porque o primeiro resolvido, o segundo automaticamente toma o lugar daquele. Então, há um axioma em Aristóteles de que o ser humano sempre tenta fazer o melhor. Pode não, às vezes não tentar. Por exemplo, pode ter uma pessoa má que queira fazer o mal explicitamente, porque o mal, sob o ponto de vista metafísico, ele é a ausência de bem. Mas, sob o ponto de vista concreto, ele é mal mesmo. Mal mesmo. Alguém que é capaz de fazer uma brutalidade, uma barbaridade. Pois este ato, né, mal,
o ser humano é capaz de cometer é uma acidentalidade dentro de uma proposição maior de que o ser humano tem que fazer o bem. Ele é uma acidentalidade dentro da normalidade. E aquilo que é acidental não pode modificar a essência. Quando eu pinto um avião com as cores da Air France, eu não estou mudando a natureza do avião. Então, uma acidentalidade é sempre secundária. Então, mesmo apesar de que é possível cometer maus atos, seja porque eles eram intencionalmente maus, ou porque você foi incompetente em fazer os bons, este fato não reduz a razão que tem Aristóteles em pressupor que os seres humanos fazem as coisas bem em primeiro lugar, para o bem em primeiro lugar. É um axioma natural em Aristóteles. Ele parte disso o tempo todo. Continuamos? Podia falar um pouquinho sobre isso rapidinho, para não atrapalhar muito também. Claro. Eu aprendi também, né, nessa área de consultoria, que a solução dos problemas nunca podem ser simples. Não existem soluções simples para os problemas. As soluções sempre são complexas. As soluções simples geram sempre outros problemas. Eu vou dar 2 exemplos. Você pega, por exemplo, o problema habitacional. O prefeito da cidade resolve contratar a Coab para fazer um conjunto habitacional lá, onde tem uma favela e coisa e tal, e bota lá um monte de casas. E ele acha que esse é um problema assim, já está resolvido o problema da moradia. Só que a solução desse problema gerou uma infinidade de outros problemas que ele vai ter que resolver. Não é simples. Primeiro, tem linha de ônibus. Ele construiu casas populares, mas não tem linha de ônibus. Aí ele descobriu que não tem energia elétrica. Depois descobriu que não tem água potável. Não, e inaugurou 5 mil casas, no dia seguinte tem 5 mil imigrantes que vão para lá, porque agora tem casa, então a quantidade de 100 casas continua a mesma. Aí ele não previu escola, aí precisa ter escola, e assim vai. Aí tem que ter escola, tem que ter prédio, tem que ter professor, tem que ter contratação de... E, então, a solução dos problemas jamais devem ser implementadas pela sua simplicidade. Outro exemplo, lá em Medianeira, o prefeito lá no passado, não sei quantos anos atrás, resolveu plantar manga na cidade. Ele achou que ia ficar bonito e tal. Plantou 40 mil pés de manga. Hoje é o maior problema do mundo, porque as pessoas pisam nas mangas, caem, levam tombo, escorrega, porque você imagina uma cidade como Medianeira, com 40 mil pés de manga, produzindo manga doidada, eles não sabem o que fazer. 40 habitantes tem faz a Por aí, não, está dando um pé de manga para cada 27 moradores. Imagina. Muito bem. Vamos contar as mangas, então? Bom, continuando. Os critérios distintivos, número e justiça. O governo é exercício do poder supremo da cidade. Este poder só poderia estar ou nas mãos de um só, ou da minoria, ou da maioria das pessoas. Um típico raciocínio aristotélico, né? Então, ele, antes de qualquer coisa, estuda as possibilidades do problema, ele analisa, né? Chama-se analítica. Ele pega aí e estabelece o rol de possibilidades de alguma coisa. Então, é um só, ou é um pequeno grupo, ou um grande grupo. Então, é aí que o poder pode estar, só nessas 3 situações. É isso? Quando o monarca, a minoria ou a maioria não buscam uns ou os outros, senão a felicidade geral, o governo é necessariamente justo. Então, ele estabeleceu o critério de justiça. É quando seja um pequeno grupo, seja a maioria, estão buscando a felicidade geral. Bom, quando está assim, o governo é justo. É para isso que ele serve, tá? Tudo bem. Mas, se ele visa o interesse particular do príncipe, ou de outros chefes, há um desvio. Príncipe aqui é uma expressão assim já maquiavélica, né? Príncipe não é um governante, né? Não é uma expressão que existia no tempo dos gregos, né? Então o príncipe aqui já é uma espécie de contaminação maquiavélica da linguagem do tradutor. O interesse deve ser comum a todos, ou, se não o for, não são mais cidadãos. Chamamos monarquia. Então vocês compreenderam, né? Tem 3 formas de governo.
do poucos ou muitos. Essas três formas podem ser justas se, seja quem for, esteja procurando a felicidade coletiva. Se qualquer um dos três procurar a felicidade individual dele e não coletivo, então você tem um desvio, uma perversão, no sentido técnico da palavra, do modelo justo, daí você tem um governo justo. Portanto, digamos, genericamente falando, você tem seis possibilidades iniciais, que é o que ele vai nos explicar agora na continuação. Chamamos monarquia a cidade em que o governo que visa a esse interesse comum pertence a um só. Aristocracia, aquele em que é confiado a mais de um. Dominação tomada ou do fato de que as poucas pessoas a que o governo é confiado são escolhidas entre as mais honestas, ou de que elas só têm em vista o maior bem do Estado e de seus membros. República, aquele em que a multidão governa para a utilidade pública. Este nome também é comum a todos os estados. Então, o nome república aqui tem dois problemas. Primeiro, que é uma tradução um pouco, novamente, um pouco discutível. O Cury traduz por governo constitucional, tá? Porque ele também não sabia muito bem o que fazer, sabe? Essa que é a verdade. Existe em outros lugares a tradução politeia, que é uma outra maneira de traduzir. Então, aqui há uma dificuldade de traduzir essa palavra. Mas a dificuldade aqui é duplicada, porque além de república representar para Aristóteles esse governo em que há uma maioria que produz o bem de todos, ele está dizendo que também chama-se de república todos os outros governos, todos os outros métodos de governo. Então a república, a expressão a república aqui vai nos atrapalhar muitíssimo, e ela é uma expressão de uma grande ambiguidade, né, e de multiplicidade de sentidos. Agora vamos nos safar, mesmo assim passaremos por esse problema aí. Tá? Então, repare que a palavra aristocracia, aristos é melhor, né, em grego, então é o governo dos melhores. Quem quiser entender o que é uma aristocracia, há pouquíssimos exemplos concretos. Aristóteles admite que não se consegue achar aristocracia em lugar nenhum. Um modelo mítico de aristocracia é aquele que você tem na ópera A Flauta Mágica de Mozart, que é o próprio conceito de maçonaria, né? Aquela ópera, né, na Flauta Mágica de Mozart, é uma alegoria sobre a maçonaria, e a maçonaria seria dirigida teoricamente pelos homens melhores. O Zarastro é o chefe do... o Zarastro, que é a personagem, digamos assim, mais imponente, né, da ópera. A ópera é maravilhosa. Foi quase o último trabalho de Mozart. Depois disso veio o Requiem. Foi, assim, o penúltimo ou antepenúltimo trabalho que Mozart escreveu em vida. Aí, só podia ser... Antes do Salieri matar. Antes do Salieri, sacana, ter tirado o Mozart na cova. Mas aquela sociedade lá, né, que tem que impõe ao Paminho aquelas provas todas para que ele possa casar com a Tamina, é uma sociedade maçônica dirigida pelos anciãos notáveis. Isso é tipicamente um exemplo de aristocracia. Então ele diz que isso é um governo justo, mas depois ele vai dizer lá para frente que isso é difícil de encontrar na prática. Tá? Então vamos esperar que ele nos conte isso por conta dele mesmo. Todos esses termos são bem escolhidos. Poucos homens excelem em mérito. Contudo, é possível que haja um ou alguns, em pequeno número, mas é difícil que se encontrem muitos homens eminentes em todos os gêneros, sobretudo na espécie de valor que a profissão militar exige. Ele só pode ser adquirido nas nações guerreiras. Assim, a parte principal de tal cidade consiste em homens de guerra e seus primeiros cidadãos são os que portam armas. Essas três formas podem degenerar. A monarquia em tirania, a aristocracia em oligarquia, a república em democracia. Então, a democracia para Aristóteles é uma forma degenerada de governo. E, assim, o monarca, quando é bom, é monarca, quando ele é mau, é tirano.
A aristocracia, quando é feita por notáveis para o bem de todos, é aristocracia. Quando ela quando se transforma num pequeno grupo, né? Uma oligocracia. Na verdade, aqui também há uma espécie de armadilha linguística, porque eu posso também partir do outro lado, né? Quer dizer, o que é oligo em grego? Pouco. Oligocracia é governo dos poucos. Então eu posso também dizer, depois o próprio Aristóteles fará essa inversão mais para frente, que na verdade a aristocracia é um tipo de oligocracia. Como há outras oligocracias que são feitas não por nomes notáveis, como na aristocracia, mas, por exemplo, pelos ricos. Então chama-se plutocracia. Pluto com L, entre o P e o U. Né? Plutocracia é o governo dos ricos. Então, o Aristóteles começa falando do governo ideal, porque veja, ele tem um problema aqui que se ele estivesse escrevendo um livro, ele resolveria isso. Mas está dando uma aula, né? Então ele diz assim, olha, o governo ideal é o seguinte, quando você consegue que o rei bom, quando você consegue os melhores, quando o rei bom governa, quando os melhores governam, quando o melhor do povo governa. Tá? Então, isso são as formas ideais. Mas então ele é obrigado, em seguida, daqui a pouquinho no verão, a recuar e tentar teorizar isso melhor, daí ele inverterá. Ele vai dizer, bom, se também existe uma forma digamos, desviada de aristocracia, que é a oligocracia, então eu tenho que partir do contrário, porque eu tenho que considerar a aristocracia apenas como uma das formas em que uma minoria governa. Então ele terá que fazer essa manobrazinha e vai gerar um pouquinho de confusão se a gente não tiver prestado atenção nesse ponto, já vai ficar claro isso. Alexandre, diga. Fazer essa pergunta para o ciclo de Paulo Palestra. Existe essa conjugação do verbo aqui? Selling? Não sei. É possível que sim. Teria que olhar no dicionário de verbos. Pode ser que seja. Não tenho certeza. O português dessa tradução não é maravilhoso, não. Tem muitos problemas. Tá? Né? Agora, há muitas coisas estranhas que a gente, quando vê, estranha. Por exemplo, a gente, obrigatoriamente, em português, deveria dizer mediar, né? Sediar. Então, né, a empresa é sediada em Curitiba. E nunca sediada. Não é? Porque você não, porque é assim que conjuga. Aí, às vezes, o modelo mais culto se torna um pouco estranho. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Eu não me preocupei em procurar. De fato, eu não sei. Continuamos. A tirania não é, de fato, senão a monarquia voltada para a utilidade do monarca. A oligarquia para a utilidade dos ricos. A democracia para a utilidade dos pobres. Nenhuma das três se ocupa do interesse público. Podemos dizer ainda, de um modo um pouco diferente, que a tirania é o governo despótico exercido por um homem sobre o Estado. Sobre a cidade, né? Da cidade. Que a oligarquia representa o governo dos ricos e a democracia dos pobres, ou das pessoas pouco favorecidas. Então, parece estranho alguém moderno que ele possa ter restrições à democracia, porque na medida em que a democracia ela deriva para atender exclusivamente o que a população quer, ela tende ao fracasso, porque vocês lembram do negócio do Abraham Lincoln, uma série de conselhos e tal, assim, não adianta você matar os ricos, porque o mundo em que houvesse uma distribuição de renda absolutamente igual, digamos assim, em que o índice de Gini fosse igual a zero, você sabe, os economistas medem a concentração de renda pelo índice de Gini, que vai de 0 a 1. 1 é quando uma pessoa só tem toda a renda e os outros têm 0. E 0 é quando todos têm o mesmo dinheiro. Todos têm a mesma quantidade de dinheiro no bolso. Pois, tanto uma coisa como a outra é absolutamente inviável. Porque, por exemplo, você pega Bangladesh. Bangladesh tem uma distribuição de renda melhor que o Brasil. Mas ninguém, jamais, nenhum de vocês vai querer morar lá. Porque todo mundo ganha a mesma coisa, mas são todos miseráveis parelhos. Então, há de haver alguma concentração de renda, sempre é necessário, porque você precisa ter investimento. O investimento só é possível se houver alguém que tenha excedente. Se o sujeito gasta todo o dinheirinho dele comprando pasta de dente, né, cesta básica e pagando passagem de ônibus, ele não guarda nada.
Então, você só gera investimento na economia se tiver alguém com excedente. É por isso que nenhuma economia do mundo pode ter concentração de renda zero. Às vezes, uma excessiva concentração de renda, uma desconcentração, pode ser pior do que alguma concentração. Então, para vocês nunca mais acreditarem na imprensa, quando todo ano aparece lá os dados sobre concentração de renda, todo ano diminui. E eles batem palmas para eles assim, puxa, o Brasil está mesmo, mas ainda estamos longe. E como eles não têm a menor ideia do que eles estão dizendo, eles então ficam perseguindo isso como se fosse uma meta existencial, quando na verdade é um dado econômico completamente secundário, que não tem nenhum valor se não for interpretado num contexto de dados econômicos. Porque sozinho esse dado não significa nada, é um dado enganoso. Tanto é que está cheio de países que têm concentração de renda menor do que no Brasil. Mas nós não íamos querer morar lá, não. Né? O Piratan Iori, que é presidente do Instituto Liberal, ele sempre diz que a fórmula das esquerdas brasileiras é que a soma das pobrezas é igual a riqueza. A soma das pobrezas é a riqueza. É isso mesmo. Continuamos. Discussão dos critérios. Vale a pena determos em alguma dessas formas para esclarecer as dúvidas que suscitam. Quando não nos limitamos à prática de uma arte, mas nos elevamos ao conhecimento de seus princípios... Quer dizer, vamos para a filosofia, né? Então, não estamos fabricando objetos de marcenaria, estamos pensando nos princípios. Então, agora, quando a gente vai para o pensamento filosófico... Não devemos omitir nada, nem nada tratar ligeiramente. Essa é a tal da simplicidade que eu falei, né? Né? É preciso, sobre cada ponto, achar a verdade em sua maior evidência. Eis o início, uma primeira crítica das definições que acabamos de dar. Significando a democracia propriamente o poder da multidão e a oligarquia o da minoria, nossa definição não se revelaria falsa se houvesse mais ricos do que pobres e fosse a maioria de ricos que governassem, ou, ao contrário, sendo eles superiores em número, fossem governados por um número menor de pobres. Está dizendo assim, né? Está dizendo que a gente tem que perguntar se está certo mesmo que ele acabou de autoafirmar, que ele está testando a própria afirmação, dizendo, mas e se tivesse mais rico do que pobre? Então, valeria o mesmo critério? Tá, ele vai explicar se vale ou não vale. Suponhamos ainda o menor número para os ricos e a multidão para os pobres. Se não houver outras espécies de cidades, a não ser as 6 que numeramos, a que classe pertencerão as últimas que acabamos de imaginar? Aquela em que domina a multidão dos ricos ou aquela em que se sobressai uma minoria de pobres? Deveríamos inventar nomes para elas? Não é preciso. A minoria e a maioria devem ser encaradas apenas como acidentes. Um da oligarquia, outro da democracia, sendo comum em todos os lugares que haja poucos ricos e muitos pobres. Isso, quer dizer, o conceito de acidente em Aristóteles é um conceito lógico e é um conceito da maior importância, porque ele ajuda a gente a não tomar a exceção pela regra. Então, toda vez que eu afirmo alguma coisa, mas eu tenho um tio que não sei o que, bom, mas está certo, de vez em quando acontece assim de alguém sair do padrão, mas essa exceção, não sendo num contexto de causalidade, porque no contexto de causalidade é diferente. Quando eu afirmo assim, toda doença hepatite é causada por determinado micróbio. Você tem uma hepatite que não foi causada por esse micróbio, eu posso muito bem dizer que a minha definição está errada. Mas quando eu não estou estabelecendo causalidade, como no caso que eu acabei de dizer, mas estou apenas descrevendo as coisas como elas são, nunca esquecer que Aristóteles tinha ojeriza da matematização platônica, porque Aristóteles achava que não era possível você aprisionar numa equação, numa expressão matemática, a complexidade do mundo. Que a natureza não se deixa aprisionar, porque sempre haverá alguma exceção à regra, alguma divergência, alguma situação ambígua, como se diz em inglês, né? Para usar uma palavra inglesa que eu nunca uso, mas
borderline, né? Borderline, como se diz em inglês, que não vai cair em equação nenhuma. Depois vieram os físicos dizendo que quando a gente investiga o muito pequeno, não é possível descobrir que nós estamos de fato, não é possível ter certeza que aquilo que você investiga é o que está lá. Não é o mesmo argumento de Aristóteles, preste atenção. Né? O argumento de Aristóteles é assim: há uma aleatoriedade na natureza que não pode ser considerada permanente. Quem está fazendo a mesma ideia, o mesmo conceito, são dois sujeitos, sobretudo um moderno chamado Buford Sheldrake, que é um sujeito que eu tenho contado aí para alguns dos meus alunos aí, que é tem uma das mais incríveis e interessantes teorias biológicas da atualidade, que é a ideia de que a natureza, na verdade, não tem regras, não tem leis, a natureza tem hábitos. Não só a natureza física inanimada, quanto toda a natureza física. E esses hábitos são expressos, estão encapsulados num negócio chamado campo mórfico. E o campo mórfico é aquilo que unifica coisas da mesma espécie. Então, essa teoria do Sheldrake, que é uma maravilha extraordinária, embora ele não saiba explicar porquê, é uma das mais importantes possibilidades de compreensão das coisas humanas, a teoria da ressonância mórfica do Buford Sheldrake. Ele é contemporâneo. Para você ter uma ideia de como ele o presidente da FIEP me pediu para mandar uma carta para ele fazer uma palestra na FIEP. Coisa que eu farei agora, talvez venha aí o Rupert Sheldrake, eu preciso conhecer pessoalmente. É um sujeito de 65 anos, professor de biologia inglês, que é um gênio. E ele não entende bem o que é, mas ele percebeu talvez a teoria que comprova, ou seja, que prossegue na desconfiança que Aristóteles tinha. A desconfiança quântica sobre a inviabilidade do conhecimento é de outra natureza. Mas mesmo assim ao mesmo tempo, embora seja de outra natureza, também é também é uma afirmação, também é uma garantia de que há alguma coisa na natureza que sempre escapa à total revelação. Então, quando o físico diz para você que não é possível ter certeza que aquilo que você está olhando é de fato o que está lá, e não é aquilo que você está olhando, entenderam esse paradoxo? Tá? Então, o paradoxo é assim: quando eu olho ali para a Roseli, que está na última fila ali, eu estou vendo a Roseli tal como ela é, porque os processos energéticos envolvidos aqui na observação que eu faço da Roseli, que é vir a luz aqui, bater em você e refletir na minha retina, são tão, em termos energéticos, são tão pequenos que eles não têm poder de modificar nada na sua existência. Não precisa. Né? Agora, quando você investiga uma coisa muito pequena, o que você faz para fazer isso envolve uma carga energética que é do mesmo tamanho do assunto investigado. Então, você não sabe se aquilo que você está vendo, você está vendo porque você está vendo, ou seja, é resultado do efeito energético da observação, ou se aquilo é assim mesmo. Entenderam que o argumento quântico quanto à dificuldade de conhecimento não é o mesmo argumento do Aristóteles, mas os dois convergem no sentido de gerar uma certa modéstia, de que as coisas podem não ser assim tão fáceis como nós achamos que são, né? Então, quando o Aristóteles então tinha a maior dificuldade do mundo em aderir a qualquer tendência matematizante, que é para onde estava indo a escola de Platão. E essa é a razão pela qual ele monta o Liceu, que ele diverge de Platão como conceituação de abordagem filosófica. E vai para uma abordagem filosófica contrária, então, até mesmo para uma abordagem filosófica que permite você viver com a incerteza. Porque a primeira regra, agora cá entre nós, né? A primeira regra para você poder pensar filosoficamente é assim: tem coisa que você nunca vai saber. Se você não sabe lidar com isso, você não consegue ser filósofo. Porque a pretensão a achar que tudo está ao seu alcance e é só uma questão de técnica,
é uma pretensão antifilosófica, profundamente antifilosófica. Então você precisa entender disso logo, que é um pedaço da realidade que é impenetrável e que não só é penetrado aos olhos de Deus. Nós não saberemos jamais. Se você não consegue viver com essa dúvida, você não tem uma vocação filosófica. Ou seja, a principal característica de quem se dedica a assuntos filosóficos é a capacidade de viver sob tensão. A tensão de estar o tempo todo encontrando situações insolúveis. A tensão que é naturalmente entre a abordagem de Platão e a abordagem de Aristóteles. A abordagem, a tensão é a seguinte: as coisas todas pertencem a uma espécie. No entanto, elas existem individualmente. Então, essa é uma tensão insolúvel. Então, ao mesmo tempo que as coisas se parecem, portanto, pertencem a uma espécie, elas só existem como indivíduos. Pois isso é insolúvel. Se você não consegue viver com isso, se isso acaba com a sua existência, não vai ser filósofo. Não funciona assim. Contador não tem esses problemas, entendeu? O contador sempre descobre que o ativo igual ao passivo, exceto numa única hipótese, que quando o balanço está errado. O resto das vezes está sempre igual. Continuamos. A esquisitice desses casos particulares não devem, portanto, impedir que a oligarquia se distingua pela riqueza e a democracia pela pobreza. Então, casos particulares, acidentes, o que é acidente e o que é essência. Então, o conceito que eu queria que vocês não esquecessem é que Aristóteles trabalha com a ideia de essência, que é alguma coisa que é imanente àquela determinada, aquele ser, e o acidente, que é alguma coisa que não é imanente. Então, pode acontecer e que não irá descaracterizar o ser. Assim, quer formem a minoria ou a maioria, se são os ricos que comandam, será sempre a oligarquia. Se são os pobres, a democracia. Lembre que o que está chamando de oligarquia é o que nós chamaríamos aqui, se fosse uma revisão, plutocracia, Não é isso? Oligarquia no sentido de ser o governo dos ricos, que é mais especificamente chamado de plutocracia. Mais uma vez, é um acaso muito raro que haja poucos pobres e muitos ricos. A não ser em Monte Carlo. Monte Carlo deve ser o caso, Sei lá. Não é isso? No Morumbi, qualquer lugar assim. Deve ter um lugar ou outro que é assim, Da Angra dos Reis. Nem acho que nem Angra dos Reis. Monte Carlo, Mônica. Mas todos podem ser livres. Livre significa não ser escravo, Ora, a administração da coisa pública é disputada pela liberdade e pela opulência. Aí então, pessoal, é que aqui tem nesse comentário uma chave do enigma que vocês entenderam no capítulo de hoje, que é assim. Ele aos pouquinhos, ele vai abandonando aquela ideia dos três governos ideais e vai indo na direção dos governos corrompidos. Mas ele não defende os governos corrompidos. Ele vai dizer lá na frente que quando você casa determinados aspectos da oligarquia, que é uma corrupção da aristocracia, com determinados aspectos da democracia, que é uma corrupção da sociedade constitucional, o que a gente chama de república, você descobre que também pode dar certo. Então, na verdade, o que o Aristóteles fará depois é defender um modelo democrático de existência, muito interessante. Mas ele agora está dizendo que, no fundo, na prática, o que está em briga é o direito de que as pessoas têm de serem participantes do processo político por serem cidadãos, homens livres, e o direito que tem, e a vontade que os ricos têm de mandar. No fundo, é um embate entre democracia e oligarquia. Como é esse o embate final, a solução que ele dará para esse problema vai mais ou menos envolver uma ligação dessas duas coisas, mas eu não contarei mais nada, porque logo em seguida o próprio Aristóteles nos contará muito melhor do que eu sou capaz de fazer. A causa de tantas espécies de governos é a quantidade das diversas partes de cada cidade. Pode-se ver que eles são compostos de famílias, que nesta multidão uns são ricos, outros pobres e outros estão numa situação média. Que entre os pobres e os ricos, uns se dedicam à profissão das armas, outros permanecem civis. Que entre
que entre aqueles que formam o que chamamos de povo, uns são lavradores, outros mercadores, outros ainda artesãos e trabalhadores manuais. Que entre os pobres, os próprios nobres, também há diferença pela riqueza e extensão do patrimônio, que permite a alguns deles, entre outras coisas, criar cavalos, o que não é fácil para os de fortuna medíocre. Repara que naquela época já existia essa lei, né? As 3 coisas que cabem qualquer fortuna. Cavalo no prado, né? Barco iate no Yacht Club e amante argentina. Então hoje em dia, né, que são as coisas que acabam qualquer fortuna, faça as 3 coisas. Tá vendo? Pelo menos o cavalo aqui já tinha na época, já estava considerado aqui, né? Não tinha Argentina ainda, né? A não ser naquela modinha portuguesa. Vocês conhecem a modinha portuguesa genial? Que diz assim: e dizem que somos burros, mas viemos de Portugal e descobrimos o Brasil. Muito mais burro é a Argentina, que estava a tal lado e não viu. Genial essa modinha. Muito bem. A oligarquia, por exemplo, estabeleceu-se desde os tempos mais remotos em todos os lugares que tinham na cavalaria a sua principal força, como os eretrianos, os de Cálcides, os magnésios do Meandro e vários outros povos asiáticos. Montava-se a cavalo para combater os inimigos dos arredores. Uma sociedade como essa, em que a base das forças armadas são os cavalos, né, a cavalaria, ela vai ser governada pelos cavaleiros. É isso que ele está dizendo. Então, que a oligarquia que se monta aí, se monta em função dessa superioridade absoluta que está numa determinada arma, né? Aliás, no exército brasileiro, de todas as armas do exército, o exército é dividido em armas, vocês sabem isso, né? Infantaria, artilharia, engenharia, cavalaria e logística. São as armas, você quando entra no exército escolhe uma dessas 5. E no exército brasileiro a arma nobre é a cavalaria. Então, a cavalaria claro que hoje em dia a cavalaria não é mais feita a cavalo, mas é feita por veículos blindados, né? Não é isso, né? Então, o que você chama de veículo blindado, o tanque, é a cavalaria. 2.000 cavalos num tanque, né? Pois é, mais às vezes, né? E aí você tem, então a cavalaria tem, por exemplo, uma nobreza histórica, porque ela foi durante toda a história da humanidade o principal soldado, o soldado mais, o que definia a guerra era o cavaleiro. A cavalaria tem, portanto, um valor histórico. Além das diferenças... Desculpa, os presidentes do governo militar, com exceção de um, parecem todos da cavalaria. Acho que o Figueiredo é cavalaria. Eu acho que não era cavalaria, acho que não era cavalaria, o Geisel, se não me engano. E o Chile. Bom, continuando. Além das diferenças de riqueza, há também as que são criadas pelo nascimento, pelo mérito ou por qualquer outra prerrogativa. Dissemos no capítulo precedente quantas classes necessárias há em toda a cidade. Em algumas cidades, todas são admitidas ou admissíveis no governo. Em outras, só algumas são aceitas. Você lembra que ele dizia que não era para colocar os burgueses no governo, mas ele está aqui dizendo, lembrem sempre que isso não é um livro, isso é uma aula em que ele divaga, né? Por exemplo, qualquer aula que você assista, quando está dando aula de verdade, né? Que não esteja lendo apenas suas paredes na parede, você tem um processo assim de sair um pouquinho, né? Uma coisa meio divagante, né? Então agora ele vai dizer que em alguns lugares essas pessoas que acham que eles, a opinião deles, não deveriam para o governo, participam. Né? Então ele está dizendo isso aqui agora. Tá? Ele foi estudar 157 ou 8 diferentes constituições para dizer isso. Donde se segue que há várias espécies de cidades, tão diferentes entre si, quanto o são suas partes integrantes. Com efeito, sua Constituição não é senão a ordem dos poderes ou magistraturas que nela se distribuem a todos, ou então, segundo a espécie, a igualdade comum admitida entre os pobres, quer entre os ricos, quer entre ambos. Portanto, deve haver tantas formas de governo quanto as ordens estabelecidas,
segundo essas superioridades, em qualquer gênero que for, e segundo essas diferenças entre as partes integrantes. A análise desse capítulo leva a 18 fórmulas diferentes. Vamos ver uma por uma, tá? Então aqui as 18 nesse documento, depois quando chegar a hora a gente analisa o problema. Vamos direto para a monarquia então, né? Tá? Que é, digamos, a mais natural, né? A monarquia é mais natural. A monarquia. Eis o lugar natural para tratar da monarquia, que colocamos entre os grandes governos. Devemos dizer, inicialmente, que só há uma espécie de monarquia ou se há várias. Que haja muitas e nem todas se pareçam, é algo muito fácil de observar. Na cidade de Lacedemônia... Que é Esparta, né? Aqui é Estado. Não, é que é cidade no sentido de... Cidade-estado, né? Isso. Por exemplo, há uma monarquia das mais legítimas, mas o poder do rei não é absoluto, a não ser quando o monarca estiver fora de seus estados, ou de sua cidade, e em situação de guerra, pois então ele tem a autoridade suprema sobre seu exército. Quem é que está nessa situação, na história de Aristóteles? Alexandre, né? Alexandre está nessa situação o tempo todo. É isso, tá? Muito bem. Além disso, ele tem no interior a superintendência do culto e das coisas sagradas. Apenas para reforçar o que eu falei para vocês ontem, que no mundo antigo, greco-romano, não há conflito entre o poder espiritual e o poder temporal. Entende o que é poder temporal? O poder temporal é o poder do tempo, né? O poder, portanto, da vida nesse mundo. Porque tudo que está nesse mundo é regido por 3 grandes dimensões: tempo, espaço e número. Então, o poder espiritual não tem nada disso, não é isso? Se vocês lembram aquela explicação maravilhosa que o Boécio dá, quem esteve nos encontros no dia do Boécio deve lembrar que o modo como o Boécio justifica a existência do livre-arbítrio é dizendo explicando que tempo é um conceito exclusivamente humano, que para Deus não há tempo. As coisas que acontecem no mundo acontecem para Deus simultaneamente. É por isso que o fato de que Deus é onisciente não implica na redução do nosso livre-arbítrio. Lembram disso, né? É uma explicação maravilhosa, extraordinária. Muitos alunos não estiveram mas o Boécio, na Consolação da Filosofia, explica isso, que se você julga que há livre-arbítrio, então Deus não pode ser onisciente, porque se você vai tomar a decisão dessa, como é que Deus pode sabê-lo? Então, se você tem decisão total sobre os seus atos, Deus não é onisciente, tá? Porque depende de você decidindo. Mas Deus não pode não ser onisciente. Então, se Deus é onisciente, então você não tem livre-arbítrio. Você está, desde o início, obrigado a tomar uma decisão que já foi pré-determinada por alguém que não você. E aí, então, não há livre-arbítrio. Entendeu? Passo ou não passo o sinal vermelho? Ora, se Deus sabe isso, se Deus é onisciente, sabe se eu passo ou não passo o sinal vermelho, então Deus, aquilo que eu vou fazer não é livre-arbítrio, porque eu tomarei uma decisão da qual eu não posso escapar. Se ele sabe, então é porque isso já está determinado. Portanto, ou você julga que tem livre-arbítrio, ou você julga que Deus é onisciente. As duas coisas juntas não podem. Como é que Boécio resolve esse problema? Ele explica que esse negócio de tempo, quer dizer, a ideia de tempo, de sucessão temporal de coisas, não existe no mundo de Deus. Tempo é um fenômeno do mundo manifestado, do mundo concreto em que nós vivemos. No mundo de Deus, as coisas todas acontecem simultaneamente. É por isso que Deus sabe o que você faz, apesar de você continuar tendo a decisão de fazer o que você quiser. O livre-arbítrio, de fato, existe, porque o livre-arbítrio é compatível com a onisciência de Deus, contanto que você não põe a Deus no tempo. Tu é Deus no tempo. O primeiro deus grego é Cronos, né? O primeiro deus grego é Urano. Mas é o Cronos, não é? Não, Urano que teve 12 filhos, do mais jovem a Cronos. Cronos derruba Urano, faz uma conspiração e derruba Urano. Aí Cronos tem 12 filhos, o último mais novo é Zeus. Zeus conspira contra o pai e derruba Cronos. E antes de a gente descobrir quem é que ia derrubar Zeus, aparentemente seria Hércules, Hércules é o candidato maior, a mitologia acaba no meio,
né? Acabou a história no meio, então não soubemos quem que mataria Deus. Deus de fato morreu. No sentido concreto da palavra, né? Concreto mesmo. Mas Cronos já é o segundo da linhagem sucessória e é o usurpador do pai, que é Urano. Urano é o primeiro deles, mas antes de haver Urano, havia outras entidades divinas que existiam, independente de uma personificação em homem. Então, esse negócio é muito interessante, vocês vão adorar saber tudo isso no dia da teogonia. Então, no programa desse ano das expedições, tem lá um sábado dedicado a um livro desse, livro chamado Teogonia, onde ele vai nos explicar como é que essa encrenca toda faz sentido. Vai nos contar da origem dos deuses todos. Teogonia. Muito bem. Daí eu imito de novo o Smigol nesse dia, só para dar um bônus para mim. Embora não tenha absolutamente nada a ver com o outro. Esta espécie de monarquia não é, pois, senão um generalato perpétuo, com plenos poderes, sem porém ter o direito de vida ou de morte, a não ser em certo domínio ou nas expedições militares quando se está combatendo, como era costume antigamente. É o que se chama a lei do golpe de mão. A lei do golpe de mão é o seguinte, é a lei da mão, né? Quer dizer, você quando está qualquer militar na hierarquia, em última análise, é a sua mão quem faz a lei. Então, naquela situação de conflito, né, você tem uma espécie de poder total sobre os outros. Se a gente quiser localizar isso no nosso mapa, é essa daí, ó. Reparem ali, tá? No nosso mapa aqui de sistema. Deve estar em um lugar. Tá. Então, a monarquia é o governo de um só, né? Aqui no livro de vocês, vocês vêm do Sol de 2. E a única razão pela qual ele botou de 2 aí é porque ele está pensando nessas monarquias que são aos pares, marido e mulher. Mas é uma bobagem, no fundo não tem cabimento nenhum fazer essa... Então eu tirei esse negócio para melhorar eu fiz uma adaptação, embaixo está escrito que é adaptação, tá? Porque não tem cabimento isso, né? Mesmo que você tenha aí um caso específico, como a da Ana Bolena, é apenas um acidente, e no fundo não há divergência entre o marido e a mulher, quer dizer, o poder real ele é unificado no casal, né? Portanto é um só, de qualquer jeito. Então vamos lá, né? Então de um só, você tem aí o primeiro tipo de poder, que é esse poder ali, ó, generalato perpétuo, tá? Virando vitalício, que é aquele terceiro, em que a monarquia é de um só o poder e ele é vitalício. Então, ele é para a vida inteira. Está o número 3. A numeração do sistema de governo está no fim, não no começo. Isso é uma cópia do que está no livro de vocês, tá? Então, esse aí de quem está falando é o terceiro tipo de monarquia. Homero refere-se a ela. Homero refere-se a ela. Segundo ele, Agamenon, na Assembleia do Povo, tolerava as palavras menos respeitosas. Todo mundo sabe quem é Agamenon? Agamenon? Agamenon é o irmão do Menelau. Ele foi o comandante maior, né, das tropas helenas contra a Troia. Ele era irmão do Menelau, que era o marido do traído. E ele era o mais velho de todos o guerreiro mais ilustre de todos os gregos. Portanto, foi ele quem dirigiu as tropas helênicas contra os gregos. Depois ele é uma personagem trágica, porque quando ele volta para casa, a mulher, para se vingar dele, porque ele tinha feito um desaforo terrível, foi matar a filha na saída, para que os navios gregos pudessem sair de uma calmaria lá, e foi pedido, os deuses pediram a vida da filha, ele deu. Então a mulher ficou com ódio com ele, e depois que ele saiu para a guerra de Troia, ficou 10 anos na guerra, ela arrumou um amante, ficou rapidinho, e quando ele voltou da guerra de Troia, ela e o amante o matam numa emboscada logo na entrada. Para contar essa história do que aconteceu em seguida, de acordo com a maior parte dos especialistas, foi escrita a Orestia. Orestia são 3 peças
que fazem o sequenciamento da vingança de Agamenon, que é, de acordo com os especialistas, é o melhor trabalho teatral escrito pela humanidade em todos os tempos. Orestia, que são uma trilogia com 3 histórias. Então o Agamenon era o supremo chefe das tropas helenas contra Troia. Então, quando ele ouvia reclamações do povo, ele era tolerante com malcriações e insolências, né? No entanto, pode continuar, Anatólio. Fora dali, as armas na mão tinham o poder de morte sobre os soldados delinquentes. Assim Homero o faz dizer: aquele que ouvir perto dos barcos sombrios, furtar-se como covarde nos perigos e dos trabalhos, de minha justa cólera nada poderá salvar. Sua vida estará em minhas mãos. Ele esperará em vão, escapar aos abusos com fome de carne, os cães dispersarão seus restos mutilados. Não é só uma ameaça de morte, mas como é uma ameaça de morte insepulta. Quer dizer, é uma ameaça bem grave, essa aqui para um grego. Porque pior do que a morte é a morte insepulta, que criará um fantasma, né? A impossibilidade de ir ao ar. É a pior de todos os destinos que um grego tem. Então, está dizendo que o Agamenon ouvia tudo quanto era desaforo do povo, mas no campo de batalha era implacavelmente tirânico e autoritário. Ninguém que ousasse fugir, que ele matava. Entenderam? Está tentando explicar o que é essa psicologia do generalato perfeito. O comando militar inamovível é, portanto, um primeiro tipo de monarquia, sendo umas hereditárias e outras eletivas. Inamovível quer dizer perpétuo, né? Vitalício. Algumas são hereditárias, você passa de pai para filho, e as outras não, são eletivas. Você elege o sujeito. Aí o sujeito é emite, está escrito ali, tá? Pode não estar ali aqui, na verdade, precisaria dizer que é vitalício ou hereditário, né? Precisaria complementar aqui nesse esquema. Está faltando, além do vitalício, na linha 3, / hereditário. Porque o próprio autor está nos dizendo que tem os dois. Encontramos exemplos de outra espécie de monarquia junto a alguns bárbaros. Os reis têm ali um poder que se aproxima do despotismo, mas é legítimo e hereditário. O que é legítimo? Legítimo é alguma coisa que está de acordo com a legis, com a lei. Leges é lei, em latim. Então, legítimo é todo o poder que vem de uma lei que o legitima. Então, esse tirano que está entre os bárbaros não é um usurpador do poder. Ele é o sujeito que manda de maneira discricionária, mas ele tem lá uma lei, certamente uma lei consuetudinária, ou seja, uma lei de costumes que diz que é assim, tá? Então ele pode fazer isso porque está dentro dos costumes aceitos como legítimos. Tendo os bárbaros naturalmente a alma mais servil do que os gregos e os asiáticos, eles suportam mais do que os europeus, sem murmúrios, que sejam governados pelos senhores. Murmúrios é queixas, tá? E aqui, cuidado, hein? Gregos ou asiáticos. Esses asiáticos aqui são os gregos asiáticos. São aqueles gregos lá que moram lá em Mileto, que moram lá na costa da Ásia, tá? Não são asiáticos japoneses, por exemplo. Tá? Então, quem não for grego é bárbaro. E os gregos dividem-se em aqueles ilhéus, né? Ilhéus e os que estão na Ásia, que já estão colonizando a Ásia. Então, cuidado que esse asiático aqui não é o asiático não grego. Tá? E murmúrio aqui é queixa, né? Murmúrio é queixa. É por isso que essas monarquias, embora despóticas, não deixam de ser estáveis e sólidas, fundadas que são na lei e transmissíveis de pai para filho. Pela mesma razão, sua guarda é real, e não tirânica, pois os reis são protegidos por cidadãos armados, ao passo que os déspotas recorrem a estrangeiros. Aqueles governam de acordo com a lei súditos, súditos de boa vontade. Estes, pessoas que só obedecem contra feitas. Aqueles são protegidos pelos cidadãos. Estes, contra os cidadãos. São, portanto, 2 tipos diferentes de monarquia. Essa monarquia que ele está falando aqui
é a monarquia número 1 lá em cima, não é isso? Monarquia segundo as leis, não é isso? De um só hereditário absoluto. É essa que ele está falando aqui, nesse momento, acabou de escrever, essa que está entre os bárbaros. Essa é a número 1 na lista que o compilador aqui faz. Outra espécie usual entre os antigos gregos é a que se chama aismete, o despotismo eletivo. Pode ler a nota, por favor. 22. Página 313. 22. A isnétia é, no fundo, a instituição que em Roma era chamada de ditadura. A analogia já foi realçada por Dionísio de Alicarnasso. Muito bem, então esse é o terceiro tipo, despotismo eletivo. Reparem que ele está falando do tipo 5 aqui, tá? Do tipo 5, que está aqui na nossa lista aqui. Ela é vitalícia, é regular em sua investidura e é feita por um só, né? Quando tem esse tracinho aqui, significa idem. Esse sentido de tracinho. O poder concedido pelo povo era diferente do dos reis bárbaros, não por ser contra a lei, mas unicamente porque não era nem ordinário nem transmissível. Uns o conservavam por toda a vida, outros por um prazo fixado ou apenas para alguns negócios, como Pítago, que os mitilenos elegeram contra os banidos chefiados por Antimênides e pelo poeta Alceu. Que é irmão do Antimênides, tá? Esse poeta Alceu é irmão do... Que, cheio de fel e de furor, o menciona em um de seus poetas. Menciona o tal do Pítago, falando mal dele, tá? Muito bem. Ele censura seus concidadãos por terem colocado sua miserável pátria sob a tirania de um Pítago. Na opinião dele, Alceu, porque o Pítago não era um mau sujeito, né? Na opinião dele, Alceu, o Pítago era um mau sujeito. O homem de baixa extração e sem maior mérito do que ter sido bajulador nas assembleias. Na opinião do Alceu, poeta, não na opinião geral, tá? Fique claro isso, por favor. Certo? Então, esse Pítago é um exemplo típico desse despotismo eletivo, em que você precisa eleger alguém para ir lá dar conta do serviço. Então, tem um filme da antiga, interessante, chamado Gogés. Você já deve ter visto 35 vezes na televisão, que é um filme com Ernest Borgnine, que passa num quartel da região estrangeira, e tem lá um sargento, que é esse Ernest Borgnine, que é o monstro. O sujeito faz todo tipo de maldade, aí o pessoal resolve matá-lo. Então montam lá um plano, olha, quando estiver passando tal hora, tal, você agarra, eu dou um monte de facada no sujeito, aí você vem dar mais umas 20, aí eu dou mais 20, aquela coisa. E monta o plano, e na hora que, conforme o planejado, agarra o fulano, mobiliza um tal do sargento, né, e a hora que a primeira facada, há um ataque ao quartel, daqueles berberes que moram ali, né, aqueles berberes que moram ali em volta, e eles são obrigados a soltar o homem, porque ninguém sabia dirigir o grupo para não ser ele. Então, esse é exatamente o caso de um tanto que você libera para uma missão. É claro que depois, na volta, ele não queria mais largar, né? De fato, não largou. Mas é essa a ideia, tá? Do despotismo eletivo. Esses principados, aquela distorção de números, né, são, portanto, ao mesmo tempo despóticos pela maneira com que a autoridade é exercida e reais pela eleição e pela submissão espontânea do povo. São todos legítimos, viu, pessoal? Presta atenção. Nós estamos falando da coluna monarquia segundo a lei. Todas legítimas. Todas legítimas, tá? A quarta espécie de monarquia real é a monarquia dos tempos heróicos, que, por sua constituição, era voluntária e hereditária. Os primeiros monarcas foram os benfeitores do povo pelas artes que lhes trouxeram, pela guerra que travaram por ele, pelo cuidado que tiveram de reuni-lo ou pelo território que lhe consignaram. Essa é a origem da segunda casta. A segunda casta é gerada pelo sujeito que defende a propriedade, defende a cidade, defende os outros, defende e conquista o território. Com toda a nobreza europeia, por exemplo, é descendente. O que é o príncipe Mônaco, o príncipe Ranier de Mônaco?
é descendente de um fulano extremamente grosseiro e abrutalhado, que matou os outros e não morreu. Entendeu? É isso que é a origem do príncipe, a origem de toda a nobreza europeia, é, no fundo, os piores sujeitos que foram lá e puseram a cara para bater, puxaram a espada e foram para a briga mesmo e correram o risco de morrer, porque essa é a essência do guerreiro, da segunda casta, do chakra, né? Essa é a essência da segunda casta. Então, por exemplo, a coisa mais ridícula do mundo é o governante que se esconde covardemente atrás dos outros. Não, foi o delúbio que fez isso, né? Foram os aloprados que fizeram isso, não fui eu. Essa coisa isso não é atitude de guerreiro. Porque o guerreiro, por excelência, é o samurai. O que é o samurai? O samurai é um sujeito que tem um poder enorme sobre os outros, mas que está disposto o tempo todo para o auto-sacrifício. Porque o único modo de o guerreiro fazer sentido é colocar a vida dele o tempo todo em cima da mesa. Não tem outro jeito. É isso que fez a constituição de toda a nobreza do mundo. Então, quando o Império Romano é desmontado e não tem mais o exército romano para proteger a sua fazenda, então o jeito é você mudar de Roma lá para sul da França, você contrata lá uns pistoleiros e fica se defendendo contra aqueles que forem tentar pegar. É assim que você constituiu a nobreza europeia, que depois irá reinar, né? Mais tarde irá reinar no lugar de Roma. Essa aí é a monarquia inicial, quase sempre é a primeira experiência social que gera a monarquia é essa, que é o sujeito que vai lá e heroicamente, até que chama de heróica, é o sujeito que defende com a própria vida os outros, e os outros então lhe dão de presente o poder. E ele quer saber de uma coisa? Não tem outro jeito de ser diferente. É só assim que faz. Já nos Estados Unidos, né? Primeiro presidente. Foram lá e você não vai separar, não. Né? No sentido do Abraham Lincoln, né? Quer dizer, não vai separar. O Ulisses Grande, que era o anterior, não tomou conhecimento. E quando houve a secessão, o presidente não era o Lincoln, era o Ulisses Grande. Ele falou, tanto faz. Não quero saber disso, para mim tanto faz. E o Abraham Lincoln é que vai lá e produz a recuperação da unidade americana a mano militar. Quer dizer, esse homem vai ser isentado pelo céu? Eu não sei, mas foi a maior guerra civil moderna. 1 milhão de americanos se entre e mataram. Na realidade, não foi uma guerra civil, né? Uma guerra civil é uma disputa. Uma disputa para saber quem vai mandar ali naquele estado. E, na realidade, não se tratava disso, eles simplesmente iam embora. É uma guerra de irmãos, né? No sentido de guerra civil, que eles chamam de Civil War, né? Porque há aí uma espécie de fraternidade que está em conflito, né? E afinal era uma mesma colonização. Já se via perdido. A guerra civil mesmo foi muito recente, 1865, por aí, um pouco mais de 100 e poucos anos, ela ainda estava aí. Então já havia se resolvido aquele enclave francês, o Napoleão Bonaparte vendeu a Louisiana para os americanos para poder financiar a guerra na Europa. Então, naquele momento, era uma guerra de fato entre eles, porque não havia mais pretensões britânicas. E essa guerra civil foi uma guerra terrível, uma das mais sanguinárias que houve até hoje. E isso foi porque o Abraham Lincoln precisava. Né? É por isso que o Raskolnikov, no Crime e Castigo, vive intrigado com isso. Falou assim, mas se o Abraham Lincoln pode matar 1 milhão de americanos, se o Napoleão Bonaparte pode matar não sei quantos milhões de franceses, de russos e de alemães, por que eu não posso matar essa velha desgraçada, essa velha desgraçada, sarmenta, que está me explorando, que está acabando comigo? Entenderam o ponto de vista do Raskolnikov no Crime e Castigo? É justamente esse. É o ponto de vista dele. Ele acha que determinados seres, determinados indivíduos estão acima do bem e do mal. Mas esse tipo de monarquia heróica é a monarquia fundadora da maioria dos países. É assim que você funda um país. Você funda um país na porrada. É assim que faz. Né? E até mesmo não só dos países. Veja, há uma coincidência intrigante que
quase todos os fundadores de religiões são guerreiros. Jesus era de uma família de segunda casta. Buda não era brahmane, Buda era de um príncipe, uma família da aristocracia hindu. Maomé era um sujeito que deu pontapé e porrada quando quis. Maomé passou a vida inteira brigando. Maomé era um sujeito de briga. Quer dizer, às vezes é preciso mesmo fazer alguma coisa não pacífica para poder as coisas acontecerem. Mas essa monarquia heróica é o processo fundador de todas as sociedades. E é por isso que ela merece aqui um lugar na classificação aristotélica. Ok? Continuamos? Os primeiros monarcas foram os benfeitores do povo pelas artes que lhe trouxeram, pela guerra que travaram por ele, pelo cuidado que tiveram de reuni-lo ou pelo território que lhe consignaram. Aceitos como reis, transmitiram por sucessão sua coroa à posteridade. Criaram uma dinastia, né? A dinastia. Possuíam a superintendência da guerra e dos sacrifícios, que não os dá alçada dos sacerdotes. Então, eles tinham também uma conotação religiosa, não total, porém claramente religiosa. Além disso, julgavam os processos, uns sem jurar, outros sob a autoridade do juramento que prestavam ao elevar o centro. Os reis dos primeiros séculos tinham autoridade sobre todos os negócios da cidade, tanto dentro quanto fora, e para sempre. A partir daí, quer porque abandonaram por si mesmos uma parte da autoridade, quer porque tenham sido despojados dela pelo povo, foram reduzidos em algumas cidades a simples qualidade de soberanos sacrificadores ou pontífices, e em outros lugares, onde se conservou o nome de rei, a simples faculdade de comandar os exércitos além das fronteiras. Essa é a rainha da Inglaterra, né? Quer dizer, o rei, né, no mundo moderno, esse rei que é a origem da casa real, tem aquela origem guerreira lá atrás, mas o que é a rainha da Inglaterra? É apenas, né, o príncipe Charles, é apenas uma figura simbólica. Então, algumas dessas dinastias vão perdendo o seu poder real e vão tornando-se meramente simbólicas, confirmando apenas aquilo que eu disse, que eles são apenas eles têm como principal virtude representarem um mito fundador daquela sociedade. Então, eles representam aquilo que fundou aquela sociedade e eles não precisam mais governar realmente, porque eles têm uma legitimidade de origem, que é o fato de que eles fundaram aquilo. Essa é a monarquia heróica, essa aí que na nossa classificação aqui está no número 2. Tá? É hereditária e o poder dela é restrito. Monarquia heróica é esse tipo de monarquia, de acordo com Aristóteles. Assim, há 4 espécies de monarquia. A primeira, que é a dos tempos heróicos, procede de uma submissão livre e voluntária, mas limitada a certos objetos, como a guerra, os julgamentos e o culto. A segunda, a dos bárbaros, ligada a certa raça e despote, mas conforme a lei ou convenção primitiva. Portanto, legítima. A terceira, a isnética, que é também um despotismo eletivo. É quando você elege o tirano, o monarca, para resolver um problema e voltar. A quarta, a maneira da lacedemônia, isto é, uma autoridade perpétua e transmissível aos descendentes sobre as coisas da guerra. Mas existe ainda uma quinta espécie. É a soberania de que uma cidade isolada ou uma nação inteira confere a um só, sobre todas as pessoas e sobre as coisas comuns, para governá-las à maneira do pai de família. Assim como o poder doméstico é, de algum modo, a monarquia de uma casa ou família, assim também a monarquia é uma espécie de regime paternal e familiar de uma cidade, de uma nação ou de várias. Entre essas diferentes espécies de monarquia, apenas 2 merecem atenção. Essas de que acabamos de falar e a de Lacedemônia.
A maioria das outras não são senão espécies médias entre elas, menores em poder do que a monarquia em sua plenitude, mas mais considerável do que a da Lacedemônia. Então, reparem, por favor, no esquema, que você tem aqui 6 tipos de monarquias no esquema, embora ele tenha dito só tem 5, né? E por que 6? A primeira, a monarquia absoluta; a segunda, aquela que está entre os bárbaros; a segunda, a monarquia heróica, aquela que funda a sociedade; depois o generalato vitalício, como há em Esparta; a monarquia bárbara, que perdão, essa, a absoluta é essa última que ele disse aqui. A monarquia bárbara está aqui. Aí você tem essa do despotismo eletivo. E tem um último item chamado tirania, que é o poder despótico, que leva para a tirania. A palavra tirania está fora de lugar ali, devia estar na mesma linha da flecha, né? Então, você, por favor, faça uma flechinha ali para levantá-la, que é o 6º tipo. Esse 6º tipo de monarquia tirânica é a degeneração real Ele não fará durante o livro inteiro muitos comentários sobre isso, porque ele acha que isso já não é mais assunto do livro. Porque essa sim já é uma degenerescência total do conceito de monarquia. Então, reparem que o esquema fecha assim. As 5 primeiras pertencem ao critério, ao conjunto maior, monarquia segundo as leis. E as 2 últimas, tirania sem leis. Então, a número 5 pertence igualmente ao grupo das monarquias segundo as leis, mas também pode ser tirania. E a número 6, que é a tirania, é exclusivamente tirania. Então, o que ele quer com isso dizer é que dos 6 tipos de monarquia, 4 são legitimamente sempre legítimos, que são os 4 primeiros tipos. O 5º tipo pode ser legítimo, pertencer ao grupo de cima, ou pertencer ao grupo de baixo. E o 6º tipo é sempre ilegítimo, que é a tirania sem leis, já como uma degeneração do próprio conceito de monarquia. Segundo Aristóteles, a tirania sem leis é o pior de todos os governos. É quando, então, um determinado monarca impõe sua vontade aos outros, sem estar submetido a regras de uma Constituição. Ou seja, o seu poder é discricionário ao extremo. Ele fará a lei em todos os aspectos conforme o seu desejo, né, a sua veneta, o seu estado de espírito naquele momento. Esse, de acordo com Aristóteles, esse item 6 é o pior de todos os governos que podem existir. O Requião é mais ou menos isso mesmo, né? O Requião é um protótipo do caudilho, é um sujeito que é motivado por questões pessoais, que acha que o Estado é dele. De todas as tiranias, a que mais parece com o Requião é essa. O Hugo Chávez é a mesma coisa, é um sujeito que acha que o Estado é sua propriedade. Portanto, essa turma, é a mentalidade do caudilho. Quer dizer, o Requião acha que o Estado é dele. Né? O Requião não é porque ele não pode. Ele ainda não julgou seu secretário literalmente aos terroristas, como o Jamita. Mas quase. Né? Tem só o jacaré do Parque Baribim. Eles preferem poodles. Somente de bem alimentado, então. Preferem os poodles lá do Parque Baribim. Então, o que o Requião representa, mais ou menos, é esse estilo de governo. Ele é um tirano, no sentido aristotélico da palavra. Quer dizer, ele acha que quem faz a lei é ele, que as leis anteriores não têm que ser cumpridas, e que ele é o legislador máximo e fará de acordo com os seus humores. Então, ele gosta disso ou não gosta daquilo, simpatiza com esse, não simpatiza com aquele. É o perfeita observação. O modelo mais próximo do Requião é esse número 6 mesmo. O Getúlio era diferente, porque, embora fosse também um caudilho de certo modo, ele era um sujeito que tinha uma visão menos personalista do poder. Ele não tinha... Ele tinha um projeto de modernização do Brasil, criar uma indústria nacional, organizar o trabalho, aquilo todo. Ele foi caudilhesco durante foi obrigado depois a não ser, né? Então, o sujeito é tão absolutamente diferente do moderno que ele se suicidou porque ele se responsabilizou pelo atentado contra o Carlos Lacerda.
O Carlos Lacerda tinha lá sofreu um atentado na Rua Toneleiro, em Copacabana, no qual morreu o Major Vaz, que era uma espécie de assessor que andava com ele. E ele não foi... É muito improvável que o tenha mandado matar o Carlos Lacerda. Muito improvável. Foi uma obra daquele entourage, quer dizer, ele tinha em volta dele um conjunto de sujeitos muito grosseiros, como o Felipe Miller, que bolaram um plano. Porque o Carlos Lacerda tinha uma língua terrível e passava o dia inteiro desancando o Getúlio. O dia inteiro o maior tribuno que o Brasil já teve foi o Carlos Lacerda. O Lacerda era um gênio da oratória. Ninguém podia com ele. E o Carlos Lacerda passava o dia inteiro lá, desancando o governo. Ele dizia coisas engraçadíssimas. Tinha um fulano chamado Batista Luzardo, que era um político do Rio Grande, que tinha se autodenominado o Centauro dos Pampas. E esse sujeito era inimigo dele. Depois esse Luzardo foi um daqueles primeiros ministros do parlamentarismo boas-jânimo. E o Café lhe falou assim: Vossa Excelência de fato é um centauro, mas é um centauro singular, porque o centauro é metade cavalo e metade homem, e Vossa Excelência é metade cavalo e a outra metade também. Não teve ninguém aqui com a capacidade retórica do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era extraordinário, monstruosamente competente. Então, por causa disso, o Instituto se suicidou, assumiu a responsabilidade pelo negócio. Isso é coisa de guerreiro, pô. Atitude de gente decente. Então, olha, eu não posso ter um negócio desse, um negócio na minha responsabilidade. Foram os meus próximos que fizeram isso, a culpa é minha. Desculpe, pá. É assim que faz, sempre fez. O sujeito decente, não tem saída. Essa é o único suicídio que Deus perdoa. Entendeu? Porque é o suicídio sacrificial. Tá? O suicídio do samurai não é um suicídio mal visto aos olhos de Deus, porque, de certa maneira, ele é em favor da honra. Né? Então, o Getúlio era muito menos do que esse Hugo Chávez, ele que é o Requião. É uma coisa... Esse pessoal eles são doentes mentais, eles são psicopatas, são sociopatas. O governador, o Hugo Chávez, são sociopatas, são doentes mesmo, pessoas doentias. Mas, de fato, ela tem razão em dizer que é esse tipo de monarquia a mais parecida com o que o Requião representa, mais ou menos. Bom, agora continuamos, pessoal. Vamos lá? Aristocracia. O nome de aristocracia convém perfeitamente ao regime que já mencionamos acima, pois não se deve, com efeito, dar esse nome senão a magistratura composta de pessoas. Essa palavra composta está errada, é uma espécie de flor, né? É constituída, né? Pessoas de bem sem restrição, e não a essas boas pessoas em que toda a retidão se limita ao patriotismo. A aristocracia é feita com pessoas que são boas em si e não boas para o governo. Lembra dessa diferença? Que ele já estabeleceu em outro ponto. A aristocracia é feita de pessoas boas em si. Então o mérito da pessoa é imanente, é um mérito indiscutível. Enquanto que para o patriotismo basta você ser bom para o Estado, mesmo não sendo uma pessoa boa em si. Na aristocracia, o título de bom cidadão é sinônimo de nobreza. Os bons cidadãos das outras cidades não são bons para a sua constituição. Só são bons. Só são bons. Para as suas constituições. Então, o que ele está chamando de aristocracia é para você não confundir com bons cidadãos, porque ela não é feita por bons cidadãos, é feita por pessoas que são boas em si próprias. Então, é a ideia do conselho de notáveis, não é isso? É a ideia de pessoas que são, além de qualquer suspeita, pessoas que têm uma reputação pública estável, sobre as quais não há excessiva polêmica, não é isso? Essas coisas assim. Então, a aristocracia é, de todos os sistemas de governo, o mais difícil de plantar, tanto é que ele desistirá rapidamente dele, porque o problema é saber qual é o critério que você usa para escolher. Então, quando você, por exemplo, analisa a história do Brasil recente, quando você tinha no governo militar aqueles ministros, você sempre tinha a impressão que aqueles ministros eram escolhidos por algum critério de mérito pessoal.
Então, a maioria deles tinha assim, um certo nível, não eram pessoas toscas. Então, quando você vê um sujeito como Magri, quando você vê uma pessoa como essa Helena, não sei das quantas, como esses picaretas aí, Mário Dias, quando você vê essa turma que hoje está no ministro, o ser ministro de Estado não corresponde mais ao mérito pessoal, não representa mais uma condição, ele é meramente aleatório e ocasional. Então, de alguma maneira, no governo militar, nós tivemos um pouco o culto desse conceito de meritocracia. Mas meritocracia é sempre impossível de implantar, porque você nunca sabe por que critério que você julga o mérito. E o meritório pode não ter nenhum interesse no cargo também. Então, como é que você faz para botar lá? Faz que nem aquele Papa, coitado, que foi trazido do mosteiro para governar e se contrapor lá ao Filipe IV Belo. Não dá certo, né? Então, esse é o problema central. A aristocracia, na prática, é muito difícil de conseguir fazer, a não ser no filme, naquela situação lá da flauta mágica, a não ser em instituições que tenham o mérito como regra geral, na maçonaria, que deveria ter uma ligação entre o mérito e a altura em que você está naquela organização. É por isso que ele vai, em seguida, tentar agora inverter, agora nesse momento, ele faz um jogo de inversão dos termos da equação para falar em que o conceito de aristocracia nunca é um conceito puro. É o que ele dirá aqui em outras palavras na sequência. Anatório, por favor. Existem, porém, algumas outras repúblicas. Outras constituições, na verdade, né? Também honradas com o nome de aristocracia. Está vendo que também são aristocracias? Que diferem das cidades oligárquicas e da república propriamente dita. Pode manter. Propriamente dita. São aquelas em que os magistrados são eleitos não apenas em razão de sua riqueza, mas pelo mérito. Embora diferente das duas que acabamos de falar, esta forma também se chama aristocrática. Portanto, é só a fórmula mista que tem viabilidade, é isso que ele está dizendo, tá? Nas próprias cidades em que não se cuida tanto da virtude, não deixa de haver pessoas com reputação de probidade. Há, portanto, um ar de aristocracia em toda a parte onde se observa a virtude, embora sejam prezadas também a riqueza e a popularidade, como entre os lacedemônios, que unem a popularidade às considerações devidas à virtude. São essas duas espécies de aristocracia, além da primeira, as únicas a merecerem o nome de excelente e perfeita república. Numa última forma, serão compreendidas, se se quiser, as repúblicas que se inclinam um pouco mais para a oligarquia. Vamos entender isso melhor um pouquinho no próximo trecho. Esse trecho aqui é um pouco confuso, mas basicamente o que ele quer dizer é que, embora a aristocracia, no sentido de governos melhores, seja uma perspectiva, uma possibilidade teórica, na prática, você só encontra essa ideia de selecionar os melhores misturado com outras formas de governo que não a aristocracia pura. Embora ela seja uma forma justa, ela não é factível na prática, só em regime misto. Vai ficar muito claro daqui a pouquinho. Só a gente não se preocupar demais com esse pedacinho que está aqui, mas já são 9 horas, a gente podia, na verdade, era parar 10 minutos e começar daqui a um pouquinho. Tá, vamos lá? Vamos um cafezinho? Então, vamos.